Irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, tá bom? Nós vamos gravar um vídeo aqui para o nosso canal e eu peço a você que você compartilhe os nossos vídeos e você dê o seu like. Nós vamos gravar uma série de mensagens aqui sobre o falso ensino. Nós precisamos combater o que é falso, tá bom? E o primeiro vídeo que nós vamos gravar é esse aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2 diz assim: perguntando-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Existem pessoas hoje, e eu falo isso com muita tristeza, que é mal ensinado quando se fala no assunto que nós acabamos de ler aqui agora. E você ser mal ensinado justamente na essência do Evangelho, que é o Espírito Santo, é um problema gravíssimo para a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 pessoas. E essas 12 pessoas foram batizados e faziam parte da igreja. Você percebe uma coisa interessante, você percebe que o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação. Qual é a preocupação? Ele tem essa preocupação porque ele sabe que a essência do Evangelho é o Espírito Santo. Jesus disse que ele iria enviar o Consolador, né? Então o apóstolo Paulo faz essa pergunta aqui porque a preocupação dele é se essas pessoas de fato e de verdade tinham recebido o Espírito Santo na sua vida. E o mau ensino é muito perigoso. O que essas pessoas falaram? Essas pessoas falaram o seguinte: olha, nós nem sabemos que o Espírito Santo existe. Nós não temos conhecimento nenhum do Espírito Santo. Para nós ele nem existe. Agora, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Aí eu te pergunto, quem foi que convenceu esses homens aqui do pecado, que eles tinham que mudar de vida? Quem foi que convenceu eles? Você acha que o Espírito Santo convenceu eles? Claro que não, eles nem conheciam. Como alguém que você não conhece vai te convencer de algo? Mas ainda assim, eles foram batizados e estavam na igreja. Querido, o que acontece hoje? Muitas pessoas hoje estão sendo batizadas não por obra do Espírito Santo, mas estão sendo batizadas, estão descendo as águas, porque ouviu uma boa palavra, porque de repente uma pessoa que pregou tinha uma boa dicção. Gente, isso é um perigo. Um perigo. Existem muitas pessoas hoje na igreja, principalmente nas igrejas tradicionais, que estão exatamente como esses homens aqui, que não conhecem, que não sabem o que é de fato e de verdade a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Desceu as águas do batismo, mas nunca teve de fato e de verdade uma experiência com o Espírito Santo, não sabe nem o que é o Espírito Santo. Por quê? Porque é mal ensinado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito
do reverendo Augusto Nicodemos. Mas nessa área aqui, quando ele fala da ação, já vi ele falando desse texto aqui, quando ele fala, sinceramente, é um ensino que não é bíblico. Não vem de Deus isso. E muitas pessoas que ouvem, que escutam ele, são convencidos por ele, mas não são convencidos pela palavra de Deus. E muitas pessoas hoje estão na igreja e não conhecem o Espírito Santo. Alex, uma pessoa da igreja tradicional pode ser cheia do Espírito Santo? Claro que pode. O Espírito Santo não é da Assembleia de Deus, o Espírito Santo é da igreja do Senhor. Mas é um perigo quando uma liderança que tem quase 1 milhão de seguidores ensina algo sobre o Espírito Santo de uma forma errada. Isso é um perigo. E o que o apóstolo Paulo fez? O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles. O que aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo através da imposição das mãos de Paulo. E ali eles começaram a entender que o evangelho era muito mais além do que um batismo nas águas. Deus tinha algo muito além para eles. Mas infelizmente aqui no país, o mau ensino, o falso ensino, tem feito com que milhares de pessoas aqui no Brasil apenas desçam as águas, mas nunca vão saber o que de fato e de verdade é o Espírito Santo. Querido, talvez isso tenha acontecido contigo. Talvez você esteja na mesma situação que essa pessoa aqui. Você desceu as águas, mas você não sabe o que de fato e de verdade é o Espírito Santo. Você faz parte até de uma igreja, mas você não sabe o que é ter uma experiência real, transformadora com o Espírito Santo. Faz o seguinte, tenha essa curiosidade, procura, conversar com pessoas que viveram essa experiência. Você vai ver que é uma experiência sobrenatural, que é uma experiência maravilhosa. E que não apenas você, quando recebe o batismo ou quando entra no hall de membro de uma igreja, você já está cheio do Espírito Santo. Não, não é assim. Não é assim que a Bíblia diz, não é assim que o apóstolo Paulo ensina. Essas 12 pessoas aqui foram mal ensinadas. Essas 12 pessoas aqui foram ensinadas de uma forma, da mesma forma que muitas pessoas estão sendo ensinadas aqui no Brasil hoje. E detalhe, por líderes renomados. Mas infelizmente essa é a realidade. Eu já falei aqui e repito, eu não fico em cima do muro. Eu falo, não tenho rabo preso com ninguém. Entendeu? Então, aprende isso, meu irmão. Busca a presença do Espírito Santo de Deus. Porque ele quer se revelar a você e quer mostrar para você coisas assim maravilhosas. Eu fico imaginando a alegria dessas pessoas aqui, quando eles receberam essa visitação maravilhosa. Quando eles pensaram, poxa, se não fosse o apóstolo Paulo, nós nunca teríamos vivido uma experiência dessa. Se não fosse o apóstolo Paulo, nós nunca teríamos encontrado de fato, de verdade, a verdade. Continuaríamos com a nossa vida do jeito que a gente aprendeu, né? Aprendeu errado, vai viver errado. Eu vou gravar umas outras mensagens aqui sobre o falso ensino e que você possa nos ajudar dando seu like e compartilhando os nossos vídeos aí. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém.